Fala nerds, estou de volta e nesse vídeo de hoje veremos uma história completa, cara, mais uma, do universo de Invencível. Hoje veremos quem é a Eve Atômica, as suas histórias desde a primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos até a sua última vez, os mistérios por trás da vida dela e também os seus poderes. Samantha Eve Wilkins, ou só Eve Atômica, Atom Eve no inglês, é uma das personagens mais poderosas do universo do Invencível e se tornou também a namorada, barra esposa do Mark Grayson, próprio Invencível. Ela surgiu também nos quadrinhos do Invencível número 2, publicadas pela Image Comics. E agora a gente vai ver a sua história completa. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para ver mais vídeos de Invencível e bora pro vídeo. Samantha Eve Wilkins apareceu pro Mark como uma das integrantes da equipe Team, ao lado de personagens como o Explode Rex, o Robô e a Duplicate. Eles juntos deteram os gêmeos Mauler, e na escola o Mark acabou reconhecendo a Eve como sendo a Samantha, e logo eles se tornaram amigos. E bom, até aqui a história é bem de boa, mas a história da Eve é extremamente triste. Nas HQs Invincible Presents, Atom Eve 1 e 2, conhecendo a história da Eve desde o começo. A sua mãe era utilizada pelo governo para realizar testes, e na tentativa de criar um ser com o poder de uma bomba nuclear, e utilizando o DNA de duas pessoas, acabou surgindo a Eve. Quando a sua mãe estava grávida dela, o poder da Eve já se manifestava, pois pelos olhos da mãe da Eve era liberada uma energia rosa que vinha da própria Eve. Ao nascer, a sua mãe foi declarada como morta. Steven Erikson, que é um dos cientistas do governo que fez esses experimentos, foi ao hospital para pegar a pequena Eve e utilizá-la em seus experimentos. Só que quando ele foi pegar ela, teve uma troca ali de bebês, Então a Eve acabou indo pro casal Bitsy e Adam Willings, e acabou se tornando seus pais adotivos. Durante a sua infância, ela sempre via o seu pai biológico a observando de longe, o Erias, que também tinha participado dos experimentos junto com a mãe da Eve que tinha sido morta. Ela desde muito nova demonstrou ser excelente em ciências, tanto que ajudava a sua babá com as lições de casa. Então ela acabou sendo aceita em uma escola para jovens superdotados, porém ela só era excelente em ciência, então ela acabou sendo expulsa por não se adequar aos padrões e às outras matérias. Os seus poderes em si se despertou em um certo dia quando seus pais fizeram um frango para ela na janta, E então ela decidiu discutir com eles e disse que não queria. Utilizando seus poderes, ela transmutou e transformou o seu jantar em um cheeseburger. Desde então ela sempre fazia isso, transformando roupas e outros objetos em novas roupas e novos objetos. E em sua primeira luta contra o crime, a Eve pegou um ladrão de animais. E nesse mesmo dia foi quando ela conheceu de verdade o seu pai, Brandworth, que observava ela sempre de longe. Ele então disse a ela que os seus poderes vieram dele e que o governo queria utilizá-la como arma. Então ele alertou ela para ela não utilizar os seus poderes em público para não atrair o governo. Mas ela não deu muita atenção. O seu primeiro combate como Eve Atômica foi contra o vilão Q-Cannon. Ela então começou utilizando o uniforme rosa, que se tornou a sua marca e também a sua máscara. E o Brandworth, o seu pai biológico, apareceu novamente, mas dessa vez ela utilizou a desculpa que ela estava de máscara e o governo não a reconheceria. Mas num belo dia, ela foi até um banco que estava sendo assaltado e encontrou 4 crianças bem deformadas, fazendo as pessoas de refém. Mas descobrimos que isso era uma armadilha do próprio governo para atrair a Eve Atômica. Essas crianças eram vítimas dos mesmos experimentos que a Eve acabou passando e ganhou os poderes. E nessa luta que ela descobre que não consegue rearranjar as moléculas de seres vivos, pois o pai dela, o Brandworth, colocou esse bloqueio mental nela, temendo que ela seria uma deusa manipulando todos os átomos. E nisso então ela acabou sendo pega pelo Steven Erikson e descobriu que sua mãe biológica não estava morta, mas sim viva e sendo utilizada como uma máquina de reprodução. E ela que gerou aquelas crianças que invadiram o banco. Então todas aquelas crianças eram meio irmãos, da Eve Atômica. Como Erikson já tinha a Eve,
Ele então matou a mãe da Eve na frente dela. E o Brandwolf também acabou sendo morto no processo, né, que era o pai da Eve. Ela então assume a sua forma Full Power e apaga a mente do Erickson, o incapacitando de fazer qualquer coisa. Após isso, ela tem uma adolescência meio normal, pois continuou combatendo o crime com seus poderes. E numa dessas lutas, ela acabou conhecendo o Splode Rex, que atuava pelo governo em operações especiais, e a mando de um homem chamado Radcliffe. Rex então ajuda a Eve a derrubar o Killcanon, né, o vilão que ela estava lutando há muito tempo. Ambos então se tornam amigos e a Eve deixa o Rex ficar na sua casa. Rex então abandona o governo e depois começa a atuar em dupla com a Eve. E entre suas lutas eles enfrentam o vilão Erickson. Eles depois começam a namorar e entram para a equipe Team juntos, né? A partir daqui a história começa a se entrelaçar com a própria história do Invencível. Após fazer a luta contra os gêmeos Mauler, o robô manda a Eve e o Mark para investigar o professor de física da escola deles, né, o David Riles, que aparentemente estava envolvido com alguns crimes. A Eve e o Mark então conseguem detê-lo. Eve e Rex depois continuam com o seu relacionamento, mas a Eve começa a ter um pouco mais de afeição pelo próprio Invencível, no Mark. E um certo dia, após pegar o Rex traindo ela com outro membro da equipe Team, a Duplicate, isso inclusive também aconteceu na animação, Eve termina o relacionamento e sai da equipe também, mesmo que eventualmente depois ela acaba se juntando a eles e trabalhando junto de novo. Mas ela principalmente estava ajudando sempre o Mark, né, já que ela estava também apaixonada por ele. E quando ela decide ir contar isso pro Mark, ela acaba pegando o Mark com a sua nova namorada, né, a Amber. Então, com o fim da equipe Team e com a morte dos Guardiões do Globo, o robô acaba ficando responsável para juntar um novo grupo ali de Guardiões. Então ele convida a Eve e o Mark para se juntar a eles, mas ambos recusam. A Eve ela recusou por ter o Splode Rex ali na equipe e ele tinha traído ela, então ela não queria ficar numa equipe junto com ele. Eve, na tentativa de ficar mais próxima do Mark, começa a namorar o William, o melhor amigo do Mark. Porém acaba não dando muito certo e eles terminam. E com o fim da escola, a Eve decide abandonar a vida de heroína e se afastar do Mark. Ela então se muda para a África para ajudar os pobres e os necessitados. E após a Amber, né, a atual namorada do Mark, descobrir a sua identidade verdadeira, ele então decide visitar a Eve e passar algumas férias lá na África com ela para a infelicidade da Eve. Mas o vilão Angston Levy acaba atacando a mãe e o irmão do Mark, que corre para ajudá-los, deixando Amber com a Eve, e pede então para Eve levar Amber de volta para sua casa, já que a Amber não tem poderes. Nesse embate com o Angston Levy, o Mark é enviado para uma realidade paralela do futuro, aonde encontra uma Eve atômica do futuro, né? E ela fala pro Mark que sempre amou ele, mas nunca teve coragem de falar. Na realidade já normal, né? A Eve então continua o seu trabalho ali na África, mas teve que dar uma pausa para ajudar o Mark e os Guardiões do Globo a repelir a invasão dos Sequids aqui na Terra. E ao mesmo tempo, cara, aqui na Terra ainda teve o embate nuclear da Liga dos Lagartos, né? Onde o Rex foi brutalmente afetado e quase morto. E a Eve acabou o visitando no hospital. Também perdoou ele, né, por ter traído ela ali naquele momento. O Mark e a Amber depois acabaram terminando. Ele e a Eve se declaram um pelo outro, mas o Mark não está pronto para algo mais sério. Então a Eve volta para a África. E após a batalha que teve entre o Invencível e o Cecil, o Mark vai até a Eve, né, aonde aí sim eles começam de verdade um relacionamento. Só que é um relacionamento de idas e vindas, né, até o final dessa série. E depois de um tempo a Eve decide iniciar um grupo novo e ela cria algo chamado de Invincible Inc., uma empresa em que se pode contratar o Mark para ele defender pessoas, empresas e lugares. O próximo grande evento que acontece nos quadrinhos é a Guerra Invencível, onde o vilão Angston Levy traz vários Marks de outras realidades, né, para matar o Mark principal. A Eve então consegue matar um desses Invencíveis, mas ela acaba ficando em coma no processo, afinal ele é o metade Viltrumita e é muito poderoso, né, apesar de ser de outra realidade. A Eve então depois desperta quando o Mark estava lutando contra o vilão Conquistador, e ela acaba vendo isso pela TV do seu quarto, o Mark levando uma surra para esse Conquistador que também era um dos Viltrumitas mais poderosos de todos. E então a Eve parte em direção para ajudar a defender o seu amado, né? No meio dessa luta, a Eve acaba sendo empalada pelo Conquistador, sendo declarada praticamente morta. Mas em seu leito de morte, a Eve desperta recuperada e com muito sangue nos olhos. Ela então lança uma rajada energética que queima a pele do Conquistador. E nesse momento, nessa brecha, o Mark começa a acertar inúmeras cabeçadas no vilão, o vencendo e deixando ele para morrer, né? Mas lembrando que foi muito com a ajuda da Eve. E nessa batalha também
também o Explode Rex acabou sendo morto, e após o velório dele, a Eve percebeu que realmente o amava e que ele realmente estava perdoado pelo que ele fez a ela. E então a sua vida volta ao normal, trabalhando com a Invincible Inc. E depois ela percebe que os seus poderes não estavam normais, desde que ela, digamos que ressuscitou, né? Mas, com o passar do tempo, tudo voltou ao normal. E nessa mesma época, ela descobriu que estava grávida do Mark do Invencível. O próximo grande evento que aconteceu nos quadrinhos aqui, que ela estava um pouquinho envolvida, foi a Guerra Viltrumita, que eu também já falei aqui no canal em outros vídeos, né? No vídeo do Invencível e no vídeo do Nolan Grayson, o Omni-Man. Vou deixar no card aqui em cima, depois você assiste. Nessa guerra, cara, nesse evento, o Mark Grayson acabou ficando muito tempo fora aqui da Terra, lutando nessa grande guerra. A Eve então contrata o herói Bulletproof para assumir o manto do Invencível na Invincible Inc. E após um ano, mais ou menos, o Mark retorna à Terra depois dessa guerra, né? E a Eve já acreditava naquele momento que ele poderia ter sido morto. E estava infeliz com tudo que aconteceu e pelo Mark ter abandonado ela. E após o jantar desconfortável, a Eve diz ao Mark que ela fez um aborto, algo que o deixa bem abalado. Eu também já contei um pouco mais disso lá no vídeo que eu fiz, exclusivo sobre o Invencível, a história completa dele, e também sobre a árvore genealógica do Invencível, né? Que eu falo dos filhos dele, os meus irmãos que ele possui, pai, avô, etc. Depois confere lá. E bom, a partir daqui, a Eve é mais utilizada como suporte emocional do Mark. Então eu vou pular alguns momentos mais importantes. No meio disso, a Eve e o Mark se mudam para casa de quando o Mark ainda era criança. E a Eve também estava grávida de novo, e dessa vez ela decidiu manter a gravidez. E é aqui que descobrimos que a Eve não pode usar os seus poderes direito quando ela está grávida, pois ao usar, ela aumenta o seu metabolismo e acaba deixando o feto com fome. Mas bem, aqui então vamos para um outro ataque do vilão mais chato e mais irritante dessa série, o Langston Levy. Ele prende a Eve grávida e o Mark então vai atrás do vilão, porém ele acaba ficando preso em uma outra dimensão. Então o Langston Levy leva a Eve como refém. Mas desta vez não tem luta. A Eve conversa com o vilão e o diz que ele poderia ter feito coisas boas com os poderes dele, se ele não tivesse passado o tempo, né, tentando acabar com a vida do Mark desde sempre. O Langston Levy então percebe o erro e irá soltar o Mark. Mas aí aparece o Mark de uma outra dimensão e o leva embora. O Invencível então principal decide ir atrás do Langston Levy para acabar de vez com essa ameaça, mas a Eve desacorda e implora pro Mark deixar isso pra lá, já que após a conversa com o Langston Levy, o Langston iria seguir em frente e não ia mais ficar perturbando o Mark. Ele ia deixar de ser um vilão, mas o Mark acha que é a única maneira de acabar com essa ameaça é matar ela de vez, cara, terminar com isso. O Mark então pede ajuda ao robô e ambos então partem atrás do Langston Levy nessa outra realidade. O Mark acaba ficando preso naquela dimensão por meses, né? Maiores detalhes, né, eu conto lá no vídeo do próprio Invencível. O robô então diz a Eve que o Mark tinha morrido, mas isso era mentira. E quando o Mark volta, a Eve já tinha o superado. O Mark descobriu que o robô havia dito pra Eve que ele tinha morrido. E no dia seguinte, após a notícia, a Eve ficou sem comer e quase perdeu o bebê também. Então ela decidiu superar o Mark, pois ele nunca ouvia ela mesmo e ele abandonou já grávida por meses de novo, né, pela segunda vez. E após uma luta contra o robô, que eu também já contei no vídeo do Mark e no vídeo do robô, o Mark volta pra casa fugindo ali do robô, mas ele é rastreado e o robô então vai atrás da Eve e corta as pernas dela fora. O Mark então foge com a Eve para uma nave Viltrumita, aonde a Eve dá à luz a filha deles, chamada de Terra. Ela e o Mark se reconciliam e fica tudo bem. O Mark até vai atrás do robô para acabar com ele, né, por tudo que ele fez, mas vendo as suas forças, ele percebe que é uma guerra perdida. Então ele e a Eve abandonam a Terra e vão para o planeta da Coalizão, onde eles viveram por muito tempo, sendo o casal recém-conciliado em um planeta novo, né, e também com uma filha. O Mark chegou até mesmo a atuar como espião da Coalizão, mas em uma missão ele acaba voltando no tempo e quando retorna já se passaram 5 anos e a sua filha já estava muito grande. A Eve então fala pro Mark que nesse tempo que ela também achou de novo que ele estava morto, ela até tentou se relacionar de novo com outras pessoas, mas não deu certo. Então novamente a Eve e o Mark se reconciliam e decidem tirar umas férias. Então partem para um planeta e no meio das férias recebem a visita do Oliver,
O Oliver que é o meio irmão do Mark, mas infelizmente, como tudo na vida do Mark, cara, nada é tão simples. E no meio das férias eles são surpreendidos pelo Tragner e outros dois dos seus filhos de meio sangue Viltrumita, que os atacam. O ataque é violentamente brutal, resultando na morte do Oliver e quase da morte da Eve e do Mark. Quando eles estavam quase totalmente mortos, os poderes da Eve despertam, ressuscitando ela e o Mark. A Eve não consegue trazer o Oliver de volta, pois ele já tinha morrido há muito tempo. Então de novo aí a Eve salvando a pele do Mark. O Mark e a Eve então retornam para o planeta da coalizão, fazem um funeral pro Oliver e decidem se casar, antes da batalha final contra todos os Viltrumitas e o Trag restante. Na batalha contra esse tal Tragner e os seus filhos, a Eve inclusive luta e consegue sobreviver. O Mark então se torna o líder dos Viltrumitas e a Terra, a filha do Mark, se torna também uma super heroína. E todos eles vivem felizes para sempre até a Eve morrer de velhice. Sim, nerds, ela morre de velhice, afinal o Viltrumita Mark, o Invencível, ele não envelhece tão rápido assim como humanos comuns. E a Eve ela tem DNA de humanos comuns também, por isso que ela envelhece normal. Porém, os seus poderes despertam ela de novo e ela volta à sua forma jovem novamente, E depois disso é declarada praticamente imortal, até mais do que os Viltrumitas. Então a Eve continua governando o Império Viltrumita ao lado do seu amado Mark Grayson, o Invencível, e seguem trazendo paz e ajudando os necessitados. Bom, nerds, essa é a história desde o início até o final que a Eve apareceu, Espero que tenham curtido esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fique ligado aqui que vai ter mais vídeos ainda do universo de Invencível. Falou, valeu, nerds, tamo junto, fui!